Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje trataremos de dois pontos, apenas dois pontos fundamentais, primordiais antes de qualquer análise de leilão, antes de qualquer análise do seu investimento, tá bom? Dois pontos fundamentais. Acompanhem o vídeo. Bom pessoal, vamos direto ao assunto. Quais os dois pontos mais importantes que você deve verificar antes de um leilão, tá? O primeiro deles é a regra do jogo, é o edital. No edital você vai ter todo o regramento do leilão. Valor, localização do imóvel, matrícula do imóvel, número da matrícula, nome do devedor, nome do credor. Você terá também uma breve descrição apontando, muitas vezes o edital vai apontar para o laudo de avaliação, que vai ter a descrição do imóvel, e o edital você vai ter o valor de avaliação e o valor de lance mínimo, tá? Além das condições de pagamento. O edital é quase que um mantra para quem atua em leilões. É o documento-chave. Nele você terá todas as informações, você deve ter todas as informações, inclusive se existem dívidas nesse imóvel, se existir dívidas prévias conhecidas e não for informado no edital, pode gerar a nulidade do leilão, porque apresenta um risco, a regra não estava clara, uma informação obrigatória não estava disposta. Então, esse mantra, o edital, a análise do edital, sempre assim. Você terá todas as informações, teremos um vídeo específico falando dos pontos mais importantes, detalhando para você um edital de cabo a rabo, mostrando tudo o que você precisa saber, o que você deve verificar para ter segurança quando for investir em leilões imobiliários, arrematar. O edital, na verdade, para qualquer tipo de leilão, tá? Ele é a regra do jogo e ali você terá desde o preço até a condição de pagamento e outras situações que envolvem o bem que está sendo leiloado. O segundo ponto, tão importante quanto o edital, é você verificar as dívidas. Muitas vezes você tem uma menção, por exemplo, em casos judiciais, eventualmente ocorre um distanciamento, tá, entre a data da avaliação e a data do leilão. Nesse período, pode ter sido gerada uma dívida muito grande, tá? Essa informação deve estar no edital até a data da avaliação, a data que foi publicado. Melhor, até a data da publicação do edital. Você tem que ter a apuração dos valores de débitos do imóvel. Não são débitos do devedor, mas específicos do imóvel. Quais são esses débitos? Basicamente, IPTU e condomínio, tá? Esses são os principais. Principais riscos, por quê? Nós já vimos leilões, acompanhamos, encontramos um imóvel muito interessante, com preço muito abaixo do mercado, realmente parecia ser uma grande oportunidade. Era um apartamento, o apartamento sendo leiloado por aproximadamente R$ 300.000, só que a dívida de condomínio deste apartamento, pasmem, superava R$ 1 milhão. E essa é uma dívida que acompanha o imóvel. Isso nós nem chegamos a analisar se havia dívidas de IPTU, porque quando constatamos a dívida de condomínio, automaticamente perdemos o interesse, deixamos o imóvel de lado porque não fazia sentido comprar aquele bem. E essa é uma dívida quase que inegociável, é muito difícil o condomínio conceder um desconto. Então este imóvel virou um mico que ninguém vai querer, assumindo essa dívida, dependerá de um acordo, uma construção de um acordo muito grande com o condomínio, e é muito difícil. Como descobrimos essa dívida? Esse imóvel específico, ele estava indo a leilão por uma outra dívida, uma questão bancária do devedor, tá? Mas fizemos a pesquisa em nome do devedor e localizamos o processo em que o condomínio cobrava a dívida. Então, na verdade, assim, ali tanto fazia, assim, não importava se a dívida, o leilão estava ocorrendo em razão da dívida bancária ou do condomínio. O fato é que
quem arrematar aquele imóvel vai adquirir um problema, tá? Porque vai ter a dívida de condomínio e o IPTU, se o condomínio não está pago, o IPTU também não deve estar. Quem deve para um, deve para muitos. É muito raro ter um devedor que deve para apenas uma pessoa. Só não pago o condomínio porque eu não gosto. Não, não é isso, tá? Ele deve para muita gente, então você tem que analisar. Então, primeiro ponto, edital. Segundo, dívidas do imóvel. Dívidas do imóvel se dividindo entre condomínio e IPTU. Esses são os pontos mais perigosos. Surgiu uma dúvida, a informação não está clara, você não conseguiu, por exemplo, não consta no edital, você não conseguiu localizar a informação junto à prefeitura daquele imóvel, se ele tem dívidas ou não. Desista desse imóvel, vá para outro mais seguro, a não ser que você tenha dados muito relevantes, mas em regra geral, desista desse imóvel, procure outro que no dia seguinte você encontrará, são muitas oportunidades, no dia seguinte você encontrará um imóvel muito mais seguro, muito mais rentável, porque as dívidas do imóvel, que são basicamente IPTU e condomínio, elas acompanham o imóvel. Então, apenas para ilustrar um pouco mais, se esse imóvel está sendo leiloado por uma dívida trabalhista, você adquire, ok, foi lá, comprou, arrematou em leilão, mas se não fez a verificação, verificação prévia da dívida do condomínio e a dívida do IPTU, você está assumindo essas dívidas, tá bom? Então, fundamental, isso deve constar no edital, mas como pode falhar ou pode haver um distanciamento entre a data do edital, o fornecimento dos dados, tudo mais, é sempre bom essa dupla verificação. Verifica o edital, tá tudo direitinho, ok. Entre no site da prefeitura, vai até a prefeitura, levanta a situação do imóvel. Sendo apartamento, tente um contato com o síndico, se não for possível, faça a busca pela internet, você encontrará provavelmente uma ação de condomínio, uma ação de cobrança de condomínio, e isso faz com que você tome a decisão segura de evitar esse imóvel mega endividado. Pois, comprando um imóvel de 300 mil com uma dívida de 500 do condomínio, você pagará esses 300, no caso de uma dívida trabalhista, isso daí vai para os trabalhadores, vai para o trabalhador, e os outros 500 que não vão ser suportados pelo valor arrecadado no primeiro leilão, você terá que assumir. Então, é fundamental, é muito importante a verificação destes dois pontos. Eu considero os fundamentais, é o primeiro passo de qualquer análise de leilão. Analisou o edital profundamente, ok, tá tudo direitinho, vamos para o segundo passo. Qualquer dívida grande, tá? Exceção, tá bom. Então, você tem uma exceção. Há uma dívida grande, mas essa ação, o imóvel está sendo levado a leilão por dívida de condomínio, tá? Você tem a segurança de adquirir esse imóvel. Alguns bancos, tá, eles colocam no edital que eles se responsabilizam por todas as dívidas de condomínio e IPTU até a data do leilão. Aí também é bom, é seguro, tá? Há pegadinhas, tem bancos que não colocam isso, ou melhor, falam que os débitos do imóvel serão de responsabilidade do adquirente, ou seja, do arrematante, de você que está investindo. Então, tem que prestar. E essa informação, novamente, está onde? No edital. Então, a exceção é quando a dívida é de condomínio. Então, você tem um imóvel, ele deve 300 mil de condomínio, e você tem o imóvel sendo arrematado por 400, integralmente essa dívida de condomínio será quitada. Também no edital, muitas vezes consta o artigo 130 do CTN, 130 do Código Tributário Nacional. Verifique se consta, se o edital faz menção a esse artigo, sendo um leilão judicial, porque neste caso você adquire o imóvel isento de dívidas tributárias. Não vai deixar as dívidas de condomínio, elas têm que ser verificadas, nesse caso não tem jeito, mas você já tem a segurança de adquirir sem dívidas tributárias, isso é pacífico nos nossos tribunais, é um procedimento de praxe no mercado de leilões. De praxe que eu digo é o seguinte, leilões trabalhistas sempre tem o artigo 130. É muito raro não ter o artigo 130, mas você tem que verificar.
Tem que prestar atenção, novamente, na regra do jogo, que é o edital. Leilões judiciais em geral, na maior parte dos casos, consta o artigo 130, tá? Principalmente se a dívida for tributária ou se a dívida for trabalhista, você tem o artigo 130. E isso te traz bastante segurança com relação a impostos. Mas aquela máxima, deve para um, deve para muitos. Infelizmente, quando o imóvel está indo a leilão, a situação da pessoa está muito difícil e elas têm aquela situação terrível que está devendo para muita gente. Então, prestem atenção nesses dois pontos fundamentais. Teremos vários outros vídeos dando o passo a passo do que fazer, o que analisar, como consultar, como você faz para fazer a análise completa de um leilão, se ele é seguro e se ele é rentável, tá? É isso. Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo ficou um pouco longo, mas realmente eu queria destacar a importância desses dois pontos. Agradeço imensamente a vocês que têm nos acompanhado. Deixe seu like se você puder, envie suas dúvidas, críticas, sugestões. Responderemos a todos. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tudo de bom para vocês.